Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Meu querido, estou retornando mais uma vez para o nosso encontro de todos os dias. Eu quero trazer para o seu coração a palavra do eterno Deus, hoje em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 54 ao 56, que diz assim: Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Hoje, meditando nas Sagradas Escrituras, abri exatamente neste capítulo onde Estevão, que por causa do agir do Espírito Santo de Deus em sua vida, destacava-se fazendo grandes sinais e prodígios, foi vítima de falso testemunho. Acusaram-no de algo que ele não tinha feito ou falado. O que me chamou a atenção não foi a calúnia recebida por alguém tão cheio do Espírito Santo. Pelo contrário, meu querido, o próprio Jesus constantemente era caluniado ao ponto de certa feita dizerem que ele operava milagres através de demônios, como podemos observar em Mateus 12, 22. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Então, meu querido, desde a época de Jesus, destacar-se no meio da sociedade é motivo de perseguição. Mas o que me chamou a atenção neste capítulo foi a atitude de Estevão. Ele não respondeu com gritos ou palavras de rancor. Pelo contrário, manteve-se tão calmo que quando olharam para ele, seu rosto estava totalmente diferente dos demais, como nos mostra o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Que maravilha, meu querido! Quem está na presença do Espírito Santo destaca-se e mantém a serenidade mesmo em um ambiente de hostilidade. Outra parte maravilhosa nessa passagem é que Estevão mostrou para aqueles religiosos que era profundo conhecedor das Sagradas Escrituras e que confiava totalmente no agir de Deus. Ele começa contando a história de Abraão e a promessa de Deus, fala do nascimento de Isaac, filho da promessa, fala da inveja dos irmãos de José, da fome no Egito e Canaã, do perdão de José a seus irmãos quando estes foram até ele comprar alimentos. Conta a história de Moisés desde o seu nascimento até antes de morrer, quando passou a condução do povo de Deus para Josué. Encerra falando de Davi, que achou graça aos olhos de Deus, mas que foi o filho dele, Salomão, quem edificou o templo. Estevão usa aquela que foi a sua última oportunidade de expressar para evangelizar aqueles que se diziam religiosos. E isso me enche os olhos de ver tamanha fidelidade ao evangelho do Senhor Jesus. Os dias de hoje não são diferentes. Existem muitos religiosos que não conhecem a Deus, que não conhecem o Senhor Jesus. Estevão aproveitou a oportunidade para mostrar que Deus é o Deus que opera na história de seu povo. Mas infelizmente aqueles religiosos rilharam os dentes e não quiseram ouvir a palavra de Deus. E ainda hoje é assim, meu querido. As pessoas não querem ouvir de Deus e, sobretudo, confiar em Deus. Eu aprendo demais com esse texto, meu querido. Aprendo que sempre vão existir perseguições e calúnias. Aprendo que o Espírito Santo muda até o nosso semblante, que temos que aproveitar as oportunidades para falarmos do amor e do cuidado de Deus. E por último, eu aprendo que para aqueles que seguem fiéis a esse evangelho, há uma recompensa no céu, como muito bem descreve Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 55 e 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Jesus, meu querido, se levantou do trono
para receber Estevão. Não se envergonhe de Cristo Jesus. Não perca as oportunidades de falar do amor dele, pois você também, a exemplo de Estevão, verá o Filho de Deus. Eu oro com você. Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso, Tu és o Deus maravilhoso. Tu és o Deus que honra aqueles que em Ti confiam, Pai. Muitos são os levantes nos últimos tempos, mas nós sabemos que desde os primórdios isso aconteceu. Aconteceu com os Seus discípulos, aconteceu com o Teu amado Filho Jesus. Proteja cada um dos Teus filhos, aqueles que têm levado o Teu amor, ensinado a Tua palavra, derramando sobre eles a proteção, a graça, a provisão do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querida, eu vou encerrando por aqui. Permitindo Deus, eu estarei de volta com você numa próxima oportunidade. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.